Olá, boa noite, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Nós vamos começar daqui a pouquinho mais uma live do Balance. Boa noite, vamos esperar que todos possam entrar. Tem algumas pessoas já chegando. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Esse mês de maio é o mês das mães, é um tempo muito especial, então a gente tem feito algumas lives falando exatamente sobre esse tema. Então, toda terça-feira a gente tem as nossas lives às 19 horas para conversar, né? Esse mês de maio todo a gente vai conversar sobre o tema das mães. E o Balance não para, né? Para todos que nos seguem, que nos acompanham, o Balance ele é uma plataforma de amparo realmente ao mundo feminino e a gente não tem conseguido fazer os nossos meetings pessoais, né? Mas a gente tá com muita novidade. Em breve vocês vão saber tudo o que vai rolar. A gente vai lançar algumas surpresas. Nos acompanhe a nossa página, porque vem coisa boa por aí, tá bom? Eu vi que a pastora Mary já tá aqui com a gente. Eu vou chamar ela para que ela possa entrar pra gente bater esse papo muito, muito, muito importante e espero que seja realmente algo que fale ao coração de vocês, tá bom? Eu vi que a Mary já tá aqui, então eu vou chamá-la para que a gente possa conversar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui para ela seja adicionada à nossa conversa, bater um papo também. Só me aceita aí. Ei, Olá, Tati, tudo tudo bem? bom? Tudo Tudo bem? Tá jóia. bom o áudio? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, que bom! Boa Boa noite para todo noite! mundo. Boa noite. Eu tava conversando aqui, né? Você tava me ouvindo falar que a gente, essas terças-feiras de maio, a gente tá aproveitando o mês das mães. Então, a gente tá fazendo uma série conversando sobre temas, né, do cotidiano das mães. Nós já vamos ter várias coisas legais. Já tivemos a semana passada um bate-papo muito bacana com a Jaque Hayashi, falando sobre o papel das mães, principalmente na educação dos filhos. Aham. Hoje também a gente vai bater um papo muito legal, esperamos, né? E na semana que vem também. Então fiquem com a gente, né, para a gente poder conversar. Gostaria de apresentar para vocês pastora Meire. A pastora Meire é pastora da Igreja Batista Ágape aqui de Campinas e ela também é a líder do louvor lá da nossa igreja. É, Então, uma pessoa muito especial, tem sido um prazer e um privilégio conviver com você, com a sua família, na igreja também, né? obrigada. Que nós somos da mesma igreja. E Sim. hoje é um prazer muito especial ter você com a gente. Estou muito feliz dessa oportunidade e eu gostaria de pedir que você pudesse orar por nós para que a gente possa iniciar essa live. Pode ser? Tá jóia. Vamos orar então. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de podermos estar juntas com tantas outras mulheres, tantas pessoas, Pai, para a gente poder conversar um pouco acerca das coisas que o Senhor faz e da obra que o Senhor opera na nossa vida. Que o Senhor possa estar Amém. conosco, nos abençoando e fazendo Amém. frutificar esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. 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 Como o nosso tema diz, né? A gente colocou nosso passado, ele interfere, né, no nosso futuro. E eu vou colocar aqui pra gente, vou escrever aqui para fixar o nosso tema. Se o nosso passado interfere, né, no nosso futuro. E o nosso desejo hoje é que a gente possa realmente conversar sobre isso, né? Se ele interfere no nosso futuro ou se ele deveria interferir. E se ele estiver interferindo, o que a gente pode fazer para que isso não ocorra, né? Se for uma coisa Uhum. ruim. Então, eu vou só escrever aqui rapidinho para que a gente possa ter na publicação, para que a gente possa fixar. Vamos ver se deu Maravilha. certo. Acho que deu certo. Tá aparecendo aí embaixo. Nosso passado interfere no nosso futuro. Então, é sobre isso que a gente gostaria de conversar hoje. Bem, para começar, a ideia do Balance hoje, as meninas, né, me pediram para contar um pouquinho da minha história, da ausência, na verdade, do meu relacionamento com a minha mãe.
Então, para algumas pessoas que me conhecem, sabe que a minha mãe, ela não, né, não nos criou, nem a mim nem a minha irmã. Quando o meu pai se separou dela, eu tinha um pouco antes de 2 anos, bem pequenininha eu era. Na verdade, eles já não viviam muito bem e eles se separaram muito cedo. E a minha guarda e da minha irmã mais velha sempre ficou com o meu pai. Então, na verdade, quem nos criou foi o meu pai. E eu realmente não havia quase nunca. A gente tinha um relacionamento muito distante. A maior parte das vezes que nós havíamos, vamos dizer assim, era porque ela precisava de algo do meu pai e acabava nos procurando, não por nossa conta, mas porque ela queria ou precisava de algo do meu pai. Então, eu sempre sofri com essa situação muito mais que a minha irmã, né, pelo menos pelo que até ela fala, mas eu sempre me senti muito abandonada e muito rejeitada e não consegui entender aquela situação do porquê que ela havia nos deixado com o nosso pai, que é muito diferente, né? Na escola as pessoas perguntavam, questionavam onde estava minha mãe porque eu morava com meu pai, enfim. Então, para mim aquilo nunca foi numa boa, né? Meu pai se casou novamente, a esposa dele já tinha uma filha, e eles tiveram um outro filho, que é o meu irmão caçula, 3 anos mais novo do que eu. Então, foi tudo muito rápido, né? Eu tinha 2 anos quando eles separaram, e um ano depois o meu irmão já nasceu. Então, as coisas foram acontecendo muito rápidas. E, embora hoje eu tenha um excelente relacionamento com a minha ex-madrasta, né? Que foi essa pessoa que casou com meu pai logo em seguida, ela não foi uma mãe para mim, ela não exerceu esse papel de mãe. Infelizmente, pela imaturidade deles, pela forma como eles decidiram nos criar, eles decidiram que cada um cuidaria dos seus filhos. Então, a responsabilidade do meu pai era cuidar de mim e da minha irmã, e a responsabilidade dela era cuidar dos filhos dela. E isso, infelizmente, só aumentou a minha sensação de ausência, porque eu tinha alguém dentro da minha casa exercendo o papel de mãe para outras pessoas, mas não para mim. E a minha mãe não estava lá. Então, por muitas vezes eu me senti preterida em ver esse relacionamento. E por anos isso foi muito difícil para mim. Porque a comparação ela é ainda pior do que você imaginar. Quando você vê aquilo acontecendo dentro da sua própria casa, te dói daquele beliscão mais de perto. Então eu tive, né, essa comparação. E como eu disse, eu vi a minha mãe pouquíssimas vezes, né, no decorrer do meu crescimento. É, para piorar, um agravante dessa história, quando eu tinha mais ou menos 11 anos, 11 para 12 anos, a minha mãe veio a falecer. Ela faleceu em decorrência de um enfisema pulmonar, mas uma insuficiência pulmonar, mas na verdade é porque ela tinha HIV positivo. Nós descobrimos depois de que ela era portadora. E lá naquela época em que essa doença era um tabu, né? Então a minha cabeça fervilhando. E principalmente o que eu me lembro bem é que eu sempre pensei assim: em algum momento ela vai nos procurar, em algum momento ela vai pedir perdão, em algum momento o nosso relacionamento vai ser restaurado. E aquilo foi o fim, né? O fim da minha esperança, o fim das minhas expectativas, o fim daquele sonho que não tinha mais como acontecer, porque ela não estava mais ali para poder a gente retomar o relacionamento, né? Então, eu questionei muito, eu sofri muito, eu fiquei realmente muito amargurada com Deus, porque eu pensava, poxa vida, eu já não tive a minha mãe esses anos todos, mas ela estava ali. Em algum momento eu poderia acessá-la, em algum momento ela poderia pedir perdão ou reconciliar, que era o que eu sonhava. E agora não tem mais, né? E por anos e muitos anos isso foi muito difícil para mim. Mas graças a Deus eu conheci Jesus muito cedo e sempre pedi para ele cuidar de mim, sempre pedi para ele tirar essa dor e essa angústia do meu coração, porque eu sabia que me doía muito. O que eu não sabia é que me causava traumas e cicatrizes e coisas que eu levei e carreguei até a minha vida adulta e que eu não imaginava que eram por causa dessa falta de relacionamento ou desses traumas ou desse abandono que eu sentia. E eu carreguei até muito tarde, né, na minha vida adulta. Então, assim, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir esse vídeo não tiveram
uma vida assim, não foram abandonadas pelas suas mães, não tiveram as suas mães falecidas, mas muitas mulheres, muitas pessoas, principalmente, já que a gente está falando um pouquinho sobre relacionamento, né, de mães e filhas, principalmente, muitas não têm um bom relacionamento com as mães, ou não entendem, não compreendem as mães, vivem de forma ruim, ou se sentem, mesmo estando próximas, se sentem abandonadas, se sentem preteridas, sentem que a mãe não ama, ou vivem brigando, enfim. Então, não é só no sentido de aquele abandono real, né? Mas a gente se sente muitas vezes abandonada ou não amada, mesmo tendo a pessoa do lado, mesmo tendo a figura. Então, o que eu tô falando aqui, ele serve não só para alguém que teve uma história de vida parecida com a minha, mas que de alguma forma sente que a figura materna lhe faltou, né? E pensando nisso, quando surgiu o convite para falar a respeito desse tema, e logo eu vou, né, a pastora vai entrar nessa conversa também, mas a gente quis fazer esse plano de fundo para que eu pudesse realmente compartilhar com vocês e que a gente possa crescer também com essa história. Mas o que eu gostaria de dizer é que por muito tempo isso me travou, como eu disse. Por muito tempo isso me segurou. E principalmente, falando em tema dos Dias das Mães, principalmente em relação ao medo exacerbado que eu tinha em relação a ser mãe. Eu não sabia, mas eu protelava, eu já era casada, né? Casei muito cedo, eu já tinha 6 anos de casamento e eu sempre arrumava uma desculpa. Nunca estava na hora, nunca era o momento ideal, nunca eu queria, enfim, mas eu descobri que na verdade eu tinha muito medo de não ser uma boa mãe. Eu tinha muito medo de não conseguir exercer esse papel porque eu não tinha tido uma referência. Eu tinha muito medo de não amar os meus filhos, de simplesmente não nascer uma mãe quando nascesse a criança, que é o que eu sempre ouvia. E eu sempre tive dentro de mim que não necessariamente quando nasce uma mãe, nasce uma criança. De forma civil, sim, né? Nunca mais vai ter na certidão de nascimento vai constar, né, que aquela pessoa é mãe. Mas o amor, assim como qualquer tipo de amor, o amor para um filho também é uma escolha, né? Então você também precisa querer fazer aquilo. E eu tinha medo, eu não sabia, mas eu tinha medo de não conseguir amar os meus filhos. E a primeira coisa, né, o primeiro conselho que para mim serviu muito e que eu gostaria de dividir é: se você tem algum trauma, se você tem alguma coisa que tem te impedido e te machucado para que você possa seguir em relação ao seu relacionamento, nesse caso específico que a gente está falando com a sua mãe, peça ajuda. Peça ajuda psicológica, se necessário, porque muitas pessoas não conseguem lidar com seus sentimentos sozinha, mas peça ajuda espiritual. No meu caso, o meu tratamento, ele foi 100% espiritual. E eu falo tratamento porque cura, eu acho que eu tô longe. Como uma diabetes, né? Tem controle, você pode viver muito bem, mas de vez em quando você pode precisar de uma medicação e as cicatrizes elas estão ali e às vezes querem aparecer. Mas Deus, ele me tratou em todos os aspectos da minha vida. Ele me tratou. E eu digo que a minha gestação, ela durou anos, anos, porque por anos eu ouvia palavras de que eu seria uma boa mãe. Por anos eu ouvia pessoas que tinham sonhos dizendo que a minha filha seria linda, que eu a amaria. Sempre uma menina, todos os sonhos, todas as palavras. E Deus me deu a Lara. As pessoas me davam palavras de que eu conseguiria amá-la, mesmo sem saber o que acontecia. Então Deus ele foi me tratando nos mínimos detalhes, porque esse era o meu medo de não amá-la, de não saber cuidar. Eu sonhava que eu derrubava a criança. Eu sonhava que eu só chorava quando eu via. Eu sonhava que eu achava a criança feia. Eu sonhava que eu era uma grávida horrível. Então eu achava grávidas feias porque, sabe, eu me boicotava, né? E aí Deus foi trazendo pessoas, palavras e mais palavras para dizer para mim que ia dar tudo certo, que eu seria uma boa mãe, que eu amaria minha filha, que eu acharia ela linda e tudo o que acontece, né? Então eu falo que a minha gestação ela durou 4 anos, que foi o tempo que eu tentei engravidar e não consegui.
Durante 4 anos eu tentei engravidar e eu não consegui. Então, quando eu decidi, depois de 6 anos, que eu queria, eu levei 4 anos para conseguir. E quando eu queria muito, quando eu já me sentia pronta, a Lara veio. Porque esse momento, né, que Deus foi me tratando e me mostrando que eu seria capaz, eu já me via mãe. De tanto que as pessoas me falavam, de tanto que as pessoas me mostravam, eu comecei a acreditar naquilo, de que eu seria realmente capaz. E a gente teve, infelizmente, um aborto antes da Lara, que me ensinou também muitas coisas, principalmente de que não é no meu tempo, é no tempo de Deus, né? Mas a Lara veio. E pedir ajuda para Deus, no meu caso, foi essencial para que eu pudesse passar, né, por tudo isso. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar que eu acho que foi essencial também é se colocar no lugar do outro. Como eu disse, a gente olha muito pra gente, né? A gente é muito ensimesmado, muito egoísta muitas vezes. E a gente olha para nossas mães, por exemplo, e a gente quer que ela seja a melhor mãe para nós. Então a gente cobra que essa pessoa faça por nós, né? Mas a gente não olha que ela também é uma mulher, que ela também teve uma história de vida, que ela também teve traumas, que ela também teve problemas, que ela também aconteceu alguma coisa para chegar naquele lugar. E quando eu consegui liberar o perdão para ela e a ver como uma mulher, e não como a minha mãe que tinha a obrigação de ser alguma coisa que eu achava que ela tinha que ser, eu passei a ver ela de verdade. Que foi uma menina que aos 2 anos de idade também, a mãe dela se suicidou. Ela teve uma madrasta que foi muito ruim para ela. O pai dela se casou com essa mulher. A minha avó, mãe dela, se matou porque descobriu uma traição. O pai dela se casou com essa mulher que traiu a mãe, ou seja, ela conviveu com essa mulher que supostamente foi a causadora da morte da mãe. Essa pessoa foi ruim para ela teve vários problemas e depois, imagina, ela se envolveu num relacionamento horrível. Ela pegou HIV por conta desse relacionamento. Ela fugiu desse cara. Ela conviveu a vida toda com essa HIV num momento, né, que a gente sabe que era super tabu. Ela não se tratou por vergonha e ela morreu por não ter tratamento. Então, essa mulher não tinha o que me oferecesse. E talvez ela abriu mão até de me criar por saber que ela não era capaz. Então, será que não foi até uma prova de amor? Eu não sei. Mas eu posso pensar nisso também. Eu posso olhar os dois lados hoje com maturidade, me colocando no lugar daquela mulher. Eu posso pensar que talvez ela possa ter achado que realmente o meu pai faria melhor e por isso ela deixou com ele, né? Então, o perdão, os colocar no lugar do outro e entender que essa pessoa também teve uma história de vida, essa pessoa não faz por mal, ninguém abandona, ou ninguém maltrata, ou ninguém é ríspido ou grosseiro com alguém porque quer, né? Essa pessoa, ela dá o que ela tá cheia. E às vezes ela tá cheia disso, de rancor mesmo. E não tem como ser diferente, né? Então, acho que isso, o perdão, ele é libertador. Ele é libertador para quem perdoa e ele é libertador para quem é perdoado também, né? Porque você tá liberando essa pessoa. Graças a Deus, Deus me permitiu liberar esse perdão para ela. Já contei até no meu Instagram como foi um momento muito lindo, também parte do meu tratamento que está acontecendo. Em terceiro lugar, eu coloquei que a gente deve, para que a gente possa se transformar, vamos dizer assim, né? O que eu decidi, na verdade? Quando eu decidi que eu queria ser mãe, que eu queria muito ser mãe, eu decidi que eu ia fazer da melhor maneira possível e que eu faria de tudo para que minha filha se sentisse amada. E não ia ser de qualquer jeito. A gente estuda para um trabalho, a gente estuda para pregar na igreja, e aí eu fui estudar para conseguir ser uma boa mãe. Fui buscar referências, fui fazer curso, fui ler, eu sou muito curiosa, fui ler a Bíblia para ver as outras mulheres, e aí eu entendi que eu não preciso ter tido uma boa mãe ou uma boa referência de mãe para que eu seja. O Espírito Santo, ele já habita em mim, ele pode todas as coisas. Então, o Espírito Santo, através da minha vida, ele pode me capacitar para tudo, inclusive para a maternidade. Então, eu fui ler, eu fui procurar, eu gosto muito, eu queria
fazer de tudo para realmente minimizar assim os problemas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Quando a gente tem um problema ou quando a gente tem ausência de alguma coisa, a gente tem que buscar preencher, né? Eu fui preencher em Deus. E é muito, muito legal. E até a Késia, pastora, eu não sei se você assistiu a nossa live, mas a Késia falou pra gente muito sobre a Trindade, né? Que Deus, ele é um Deus trino. Então, a figura do Pai, né, Deus Pai, Deus Espírito Santo e de Jesus, ela tem que funcionar na nossa vida. E que o nosso pai paterno, né, tem a figura de Deus Pai, Jesus, ele tem a figura dos nossos amigos e relacionamentos, né, interpessoais, e a mãe é o papel do Espírito Santo, que é aquela que nutre, que consola. Então, quando algum desses pilares faltam na nossa vida, as coisas tendem a não ir bem. Então a gente tem que resgatar aquilo. Então eu não tive a figura da minha mãe terrena, mas eu tenho a figura do Espírito Santo e é ele quem me capacita para todas as coisas. Então, Aleluia. além de eu buscar referências bíblicas de mulheres, nós temos tantos exemplos de tias, de primas, de vizinhas, até em filmes de boas mães. Então, assim, eu fico observando e reparando todo mundo passou a ser estudo de caso para mim. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faria, isso eu não faria. Então, eu acho que é muito válido mesmo. É... E a última coisa, mas não menos importante, porque eu acho que tudo aqui a gente tem que fazer ao mesmo tempo, mas que eu pus como lema na minha vida é não criar expectativas para que a gente não se frustre. Eu acho que principalmente na maternidade, quando as pessoas criam muita expectativa, né? E acabam se frustrando demais. Então, eu procuro não criar expectativas. Eu lembro, eu estudo muito, né? Então, eu tinha decidido qual tipo de parto que eu queria. Mas eu pensei, nossa, mas se eu decidir que eu quero assim, se der errado, eu vou surtar. Então, peraí, deixa eu estudar tudo do outro para eu entender que, ok, se não der certo. E assim eu vou fazendo na minha vida. Eu tento ver todas as maneiras para quando acontecer, eu conseguir levar da maneira mais leve possível e que aquilo não me frustre. Porque a frustração, ela gera rancor, tristeza, amargura, e aí vem outras coisas desencadeando. Então, parece pequeno, mas, por exemplo, uma coisa que me marcou muito na minha infância, meu pai sempre contava essa história, que a minha mãe, ela não cuidava, né? O tempo que a gente morou com ela lá, infelizmente, não cuidava bem da gente. E ela ficava, às vezes, um dia inteiro, eu ficava um dia inteiro com a mesma fralda, então eu tinha muita assadura. E toda vez que ele me levava ao pediatra, o pediatra ficava assustado e reclamava com ele como se ele fosse o culpado, né? E ele explicava que não era ele que ficava. Então, no final de semana, ele cuidava, fazia, melhorava. Eu ia para casa bonitinha. Chegava na outra semana para ele me pegar, eu tava de novo com assadura. Então, isso para mim me marcou. Eu era um pavor para mim. Eu falava, a Lara não vai ter assadura. Ela não podia ter um vermelhinho que eu já. E aí eu tento me policiar e falar, não, é normal, as crianças têm assaduras. Eu vou fazer, óbvio, o meu melhor, mas tudo bem se ela tiver assadura. Porque eu tenho algumas coisas enraizadas. Então, assim, para não, né, não ficar muito grande, e também porque eu quero muito que a pastora Mary compartilhe com a gente na parte pastoral também, e muito da experiência de vida dela. O que eu gostaria de resumir mesmo pra gente é que, independente da situação, né, que a gente está vivendo. Primeiro, a gente precisa buscar ajuda, ajuda em Deus, ajuda psicológica, não sofrer sozinho, não permitir, não achar normal, não achar que tudo bem, porque a gente teve um passado, porque nós sofremos, sem que a gente se vitimize de que tá tudo bem, a gente ser assim porque nós carregamos. Não tá tudo bem. É, Às vezes as pessoas nos magoam e nem sabem. Então, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade hoje da minha vida, da minha felicidade, né, do que eu vou ser com um relacionamento com os meus filhos, a responsabilidade é minha. Quando eu era pequena, as coisas que eu sofri, eu não tive escolha, né? Escolheram por mim. Mas hoje eu posso escolher e eu escolho ser diferente. Se eu não conseguir sozinha, eu vou pedir ajuda para Deus, vou pedir ajuda para as pessoas. Em segundo lugar, como eu falei, que a gente tem que realmente buscar. Deixa eu lembrar o segundo, se colocar no lugar do outro e pedir perdão, né? Que eu falei. Sensacional isso para nossa vida, né? Não só com o nosso relacionamento com as nossas mães, enfim, mas para tudo nessa vida. Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Pesquisar, buscar conhecimento, que é o terceiro tópico. E por último, que eu falei, que a gente não deve se encher de expectativa para que a gente não se frustre.
Então, essa é um pouquinho do que eu pensei para compartilhar com vocês e queria ouvir um pouquinho também, né, em relação à pastora, né, em relação a esse tema, na verdade. Eu falei bastante, não sei se você quer complementar alguma coisa, Não, forte mas eu essa tenho algumas experiência. perguntas também para você, não vai fugir. Muito forte sua experiência. Estou aqui. Graças a Deus, né, Deus substituiu, né, graças a Deus. Mudou a minha história mesmo. Isso hoje eu posso dizer que a minha história ela foi transformada mesmo, graças a Glória a Deus. Deus. E eu queria realmente também que você contasse um pouquinho pra gente a respeito da sua experiência de vida, falasse um pouquinho de você, né? É que a gente se conhece, eu fico até meio assim, né? De ser muito, muito pessoal, mas é que a gente já se conhece muito próxima, né? Então eu não vou ficar cheia de dedos, não. A gente Tá. já é amiga. Bom, gente, é um prazer estar aqui e, através da nossa experiência, a gente poder falar sobre esse tema, né? Se o teu Amém. passado define o teu futuro, né? Bom, um pouquinho da minha história. Em 2016, né, meu marido precisou passar por uma cirurgia. Nós temos hoje 36 anos de casados, né? E parecia algo simples, né? A gente não sabia o que tinha, apareceu uma mancha no pulmão dele. O médico achou melhor tirar, tirou. Realmente era um princípio de um câncer, mas ele disse: Olha, Meire, eu nunca operei um câncer tão no início, tenho certeza que o Boris está curado. E aquilo me deu um alívio e eu já fiquei feliz, já comecei a glorificar a Deus, né? Ali pela vitória que ele tinha alcançado. Mas na sala de recuperação ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficou um bom tempo até ser atendido, mesmo estando na UTI, muito tempo sem oxigênio no cérebro, e aí a coisa complicou. Ele entrou em coma e permaneceu no hospital por 6 meses e meio, né? Um tempo muito difícil na minha vida. Foram dias assim de muita angústia, de muita dor, onde o estresse era total, né? Todo dia eu chegava no hospital pensando o que eu ia encontrar, se ele estaria vivo, se não, o que estaria acontecendo. Foram muitas experiências que eu passei ali e dias de muita, 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 muita angústia, né? Sem saber o que iria acontecer. Todo dia eu chegava ali na expectativa: será que ele vai acordar hoje? Será que ele vai reagir hoje? E ali foi um tempo onde a gente começou um tempo de muita oração pela vida dele, toda a igreja orando, profetizando, e eu naquela expectativa muito forte dentro do meu coração, colocando realmente toda a minha esperança. Eu nasci num lar cristão, eu fui criada ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, e tudo aquilo era o que estava me sustentando naquele momento, mas eu tinha uma expectativa muito forte no meu coração de que o Boris sairia daquele hospital vivo, acordado, para a glória de Deus, e era nisso que eu cria, né? E como é Mas a que foi vida esse momento de tanta angústia, pastora? Você, né, de uma perda mesmo. Como que foi que você conseguiu? tinha que você para mim, mas eu vou seguir. Travou aqui, Foi difícil, desculpa. Tati. Pode Foi falar. muito difícil. A gente aprende muitas coisas, mas eu acho que todo mundo chega um dia que Deus quer falar com a gente. A gente vai ter que ter as nossas próprias experiências, né? Ao contrário do que eu pensava, depois de 6 meses e meio na UTI, o médico chega para mim e diz assim: ele vai para casa. E eu quase morri do coração, porque eu disse assim: como vai para casa? Ele está em coma. Como vai para casa? Né? E foi assim que eu saí do hospital, com o Boris em coma. Enquanto que no meu coração eu tinha que eu iria sair com ele acordado, bem, dando testemunho daquilo que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que nem sempre a vitória ela vem da forma como a gente imagina. Você pode imaginar a forma como eu saí daquele hospital.
Eu acho que o cara da ambulância ficou desesperado comigo, mais do que com quem ele estava carregando, porque eu falei, olha, moço, você não presta atenção não em mim, eu preciso chorar. E eu chorei o caminho inteiro. E a partir dali, começou muitas perguntas no meu coração. Talvez a maior pergunta assim, é como é que você encontrou forças, né? O primeiro momento, a coisa mais difícil, foi o grito da minha alma. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina que vai acontecer, o grito da alma da gente é muito forte. E foi assim comigo. A primeira coisa que eu tive que enfrentar foi o grito da minha alma, meu medo, minha angústia, minha insegurança, minha incerteza, né? E principalmente nesse momento, as ciladas que o inimigo faz na nossa vida, as setas que ele lança no nosso coração, numa hora que a gente está tão fragilizada. Então, nessa hora, vieram as perguntas. O que eu fiz para merecer isso? Onde está Deus? Primeira coisa que ele quis colocar no meu coração foi que Deus não me amava. Essa foi a primeira coisa que ele quis colocar no meu coração. Será que esse Deus te ama realmente? Se ele te amasse tanto, ele deixaria você passar por isso? Outra pergunta que vinha no meu coração, né? O que você fez? O que eu fiz para merecer isso? Outras coisas começaram a fluir no meu coração, né? E tantas perguntas, e eu tive que tomar uma decisão. Na realidade, naquele momento de tanta dor, de tanto estresse emocional, eu não conseguia pensar direito. Eu só tinha muitas perguntas, mas perguntas que estavam levando a minha vida numa direção. E foi quando eu realmente percebi que eu precisava definir o caminho que eu ia seguir. E eu passei uma experiência muito forte na minha vida, que foi um dia onde essas perguntas estavam muito fortes. Era a primeira vez que eu tinha visto o Boris com o corpo todo ferido. Eu tinha visto ele realmente sem vida naquele dia, e eu voltei para casa muito angustiada naquele dia, e no caminho eu fui bombardeada de tantas perguntas, de tantas setas que vieram. E naquele momento eu cheguei e eu clamei a Deus. Eu disse, Deus, eu não tenho resposta. E mais um pouco eu vou acreditar em tudo que Ele está dizendo. Era o meu dia de ter um encontro assim, uma experiência mais profunda com Deus e tomar uma decisão. E naquele dia o Espírito Santo falou no meu coração, era só eu e Deus ali no meu carro. E o Espírito Santo falou ao meu coração, você não tem que ter respostas. Você só precisa citar a minha palavra. E eu comecei a citar a palavra do Senhor dentro do meu carro. E eu comecei a lembrar de todos os versículos que eu tinha na minha mente, no meu coração guardado, das promessas de Deus sobre a minha vida. E à medida com que eu fui falando aquilo, foi impressionante a paz que Deus foi colocando no meu coração. E naquele dia eu decidi, eu entendi que eu estava passando por um vale. Eu não sabia o tamanho deste vale, eu não sabia como iria ser, porque era um vale escuro. Mas eu naquele dia decidi que eu ia passar segurando na mão de Deus. Que eu ia passar confiando nas promessas do Senhor. E foi assim que eu encontrei a força para passar, né, por esses momentos e por tantas coisas que mudaram na minha vida, porque foram várias perdas, né? Várias perdas, foi uma sequência de perdas. E Deus foi me fortalecendo. A partir dali, eu fui buscando mais ao Senhor, buscando compreender a palavra do Senhor. E o que eu pude entender na minha circunstância, Tati, foi que a circunstância, ela não é o problema maior. O problema maior é como você vê a circunstância. Então, a partir do momento que o meu foco mudou, que eu comecei a olhar para aquelas circunstâncias, pedindo a Deus, Senhor, eu quero olhar com o teu foco, eu quero olhar com os teus olhos. Quando Deus começou a me dar essa experiência de olhar aquela circunstância tão difícil na minha vida, que eu não sabia como eu ia fazer, a circunstância começou a perder a força dela de destruição. E ela começou a se tornar uma ponte que estava me levando para algumas experiências
do sobrenatural de Deus na minha vida. A gente ficaria aqui no mínimo 10 horas falando de tantos milagres, de tantas coisas que Deus operou na minha vida nesse tempo e de como eu pude conhecer a Deus, né? De uma forma tão tremenda, tão profunda. Coisas que eu sabia da palavra de Deus, versos da palavra de Deus que eu sabia de cor, mas que se tornaram tão reais na minha vida, tão rema, sabe, na minha vida, naquele momento que eu estava passando, né, de muita dificuldade, de muitas Eu gostaria Oi. Gostaria de fazer uma pergunta. Fazendo um gancho, né, no que eu perguntei em relação, no que eu citei de que as nossas mães tiveram uma história e nesse momento você, como mãe, né, de 3, estava vivendo um momento muito especial e particular, principalmente como esposa. Mas ainda assim tinha os seus filhos ali que também estavam cada um vivendo toda essa situação, cada um de um jeito, com a sua personalidade, né? Então eu queria saber, né, como que você se viu nesse papel tão importante como mãe, tendo que, de uma certa forma, cuidar dos meninos, né? Cuidar de todos e, de uma certa forma, tentar ser forte. Ou como você se sentiu cuidada por eles, esse relacionamento de mãe e filha, né? De mãe e filhos nesse momento, porque ali você era simplesmente a esposa que estava tendo a perda do marido no sentido de relacionamento. Ele, né, graças a Deus, ele Isso. está aqui, mas vocês não têm mais o convívio, né, enquanto ele está em coma. Como, nesse aspecto, né, do seu relacionamento com os filhos, como mãe, como é que você se viu nessa situação? Bom, no começo, na realidade, eles foram o meu grande apoio, né? Eles me cercaram de muito carinho, de muito cuidado. Meus filhos já são adultos, né? Então, eles me cercaram mesmo de muitos cuidados. Mas, no decorrer do tempo, eu sabia que, por mais que eles estivessem me dando todo o apoio, eu não poderia deixar de ser mãe naquela hora. Então, eu pedi muito a Deus que Deus me desse condições e de ser uma mãe equilibrada, mesmo com tudo uma bagunça do meu lado. E Deus fez isso muito na minha vida, sabe, Tati? Eu entendi que o meu equilíbrio emocional, que eu tinha que passar isso para os meus filhos, que eu tinha que continuar fazendo da minha casa, do meu lar, um lugar de paz, um lugar que precisava ser restaurada a alegria. Então, isso foi um desafio também muito grande na minha vida. E quando nós trouxemos o Boris para casa, na verdade, eu perdi a minha casa também. Eu acabei vindo morar na casa da minha mãe, porque eu precisava de um espaço maior. Então, eu acabei vindo morar com a minha mãe. Então, veja, foi uma sequência de perdas, até a minha casa, né? As minhas coisas. Eu perdi, eu fui dando tudo, porque eu precisava vir e tinha necessidade de que tudo fosse feito de uma forma muito rápida, né? E eu acabei, quando eu me vi, eu já estava instalada na casa da minha mãe, e eu sabia que eu estava trazendo uma situação de uma UTI para dentro da casa. Mas quando o Boris chegou aqui, eu fui sem saber como lidar, tendo que aprender a lidar com toda essa situação, eu decidi que eu não estava trazendo uma UTI para dentro da nossa casa, mas eu estava trazendo o Boris, mesmo num estado que ele estava precisando de todos os cuidados de uma UTI, eu estava trazendo ele para casa. E foi dessa forma que eu tratei, e que eu tenho tratado até hoje, né? Trazendo ele para nossa casa e fazendo do nosso lar um lugar onde os amigos dos meus filhos vêm, a gente se reúne aqui em casa, a gente celebra junto aqui em casa, e o Senhor tem restaurado essa alegria. E realmente, apesar de nós termos uma pessoa hoje aqui conosco, que é o Boris, com quase 4 anos e meio em coma, dentro da nossa casa. A nossa casa não é um hospital, não é um lugar de tristeza, não, mas é um lugar de esperança, de confiança, Amém. De alegria. Amém. E
de novos sonhos, né? Amém. Eu não estou Amém. dizendo para você que não haja sofrimento no meu coração como mulher, como esposa, mas eu entendi que se eu tornasse essa circunstância, se eu colocasse o meu foco no foco de Deus nessa circunstância, nós iríamos passar. Muitas pessoas me perguntam, Tati, se eu fiz terapia. Eu não fiz. Eu não fiz porque eu não tive tempo, não dava tempo, né? Eu vim para cá, para a casa da minha mãe. Depois de 3 meses que eu estava aqui na casa da minha mãe teve um AVC, também ficou numa situação muito difícil. E aí eu tinha uma UTI para o Boris e no outro quarto a minha mãe, com todos os cuidados de saúde também. E foi um tempo muito difícil da minha vida, não dava tempo. Não dava tempo nem de chorar, né? Mas também foi um privilégio que Deus me deu. Olha só como Deus sabe fazer as coisas, né? Eu sempre dizia que quando minha mãe precisasse, quem ia cuidar dela era eu. Eu sempre dizia isso para o Boris. E, de repente, tudo isso acontece na minha vida. Deus me traz para a casa dela. Eu não podia entender, mas por que até isso, até minha casa eu tenho que perder? Mas Deus estava me trazendo para realizar um sonho do meu coração. Cuidar também da minha mãe. E foi um privilégio. Não foi fácil, mas foi um privilégio cuidar da minha mãe, né? E estar com ela nos últimos dias de vida dela também. Então, não foi uma situação fácil. Não foi uma situação fácil, mas a decisão que mudou o meu trajeto, o que me deu forças. Alguém me perguntou um dia, como você conseguiu passar por tudo isso sem uma terapia, sem alguém? Eu falei, olha, eu não fiz terapia com pessoas, não porque eu sou contra, mas porque eu não tinha tempo. Mas eu fiz muita terapia com o Senhor. As minhas noites eram realmente noites na presença do Senhor, onde eu lia a palavra, onde eu orava, onde eu abria o meu coração e Deus falava comigo. E essa foi a força que eu encontrei para seguir adiante, diante de toda uma situação difícil, né? Eu gostaria de, como a gente vai ter 15 minutinhos antes de a live terminar, eu gostaria de fazer mais 2 perguntas. A primeira é que lições que você poderia deixar pra gente, né? Ou que lições e também, na verdade, quais palavras ou quais os desejos que você poderia falar para nós aqui, né? Em relação a todas essas pessoas que estão nos seguindo, em relação à sua luta, em relação a essa primeira pergunta que a gente fez, né? Então, será que tudo isso que você viveu e tem vivido define como você vai ser daqui para frente por conta das dores e das angústias? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Primeiro as lições e depois uma palavra, deixasse uma palavra pra gente. Olha, Tati, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que a maior lição que eu tenho tirado de tudo isso é que tudo na vida, a vida, na nossa vida a gente passa por estações. Algumas delas são muito difíceis e inesperadas, né? Mas o Senhor disse que Ele estaria conosco. Há muitas pessoas que, quando passam por situações difíceis, elas entram pelo caminho de Deus não me ama, por que Deus deixou isso acontecer comigo? E deixa a revolta, a dor, porque essas coisas vêm à mente de todo mundo que passa por isso, né? Mas ela toma isso como uma verdade, ela começa a seguir nesse caminho. Eu digo que a minha força foi decidir ir por outro caminho. Eu decidi confiar nas promessas do Senhor. Eu ficaria aqui horas contando os milagres que Deus tem feito na minha vida. E eu digo assim, que uma vez alguém chegou para mim e disse assim, Meire, eu não consigo entender. A gente tem orado tanto, por que o Boris não acorda? Eu falei, olha, isso eu não posso te responder, mas uma coisa eu posso te responder sobre as suas orações. Eu estou de pé. A minha família está de pé. Né? Então, eu tenho visto o milagre que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. São muitos milagres. Então, eu diria que quando eu entendi que a circunstância, sim, elas podem vir. Veio uma circunstância que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca imaginei isso na minha vida. Mas vem. O que o Senhor disse para mim foi o seguinte,
eu não vou livrar você desse fogo, mas eu vou passar com você. E eu me lembrei muito da experiência de Daniel e dos amigos dele, né? Quando eles são lançados naquela fornalha, né? E o rei diz assim, olha, vocês têm a opção de desistir de Deus agora, desse Deus. E vocês não vão ter que passar por isso. Mas eles disseram, não, nós temos um Deus e ele pode nos livrar disso, mas se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus. E aquilo foi rema na minha vida. Eu também disse, eu sabia que Deus podia me livrar, mas se ele me deixasse entrar na fornalha, ele entraria comigo. E é engraçado, Tati, que nesse texto, uma hora o rei olha para dentro da fornalha e ele pergunta para o soldado, ele falou assim, mas nós lançamos 3 amarrados? E ele diz assim, foi assim. Ele falou, mas eu vejo 4, né? 4 homens e um à semelhança do Filho de Deus. E eles estão livres. Então, eu tenho entendido que quando a gente entra numa fornalha, Deus, a única coisa que é danificado, se a gente entrar com Deus, se Deus estiver conosco, a única coisa que vai ser danificado, que vai ser queimado, que vai ser tirado, é aquilo que prende a gente. Amém. Não é Amém. fácil, mas o Senhor opera isso nas nossas vidas. Amém. E eu tenho sentido isso. Deus tirando coisas da minha vida, da vida dos meus filhos, Deus nos dando experiências mais profundas, Amém. Deus nos fazendo ver o sobrenatural dele acontecer na nossa vida. É isso que eu tenho visto. E eu diria para as pessoas, eu até marquei um versículo aqui que eu queria ler para vocês, que diz assim, há esperança quanto ao seu futuro, diz o Senhor. Isso está em Jeremias 31, 17a. Quando Jeremias falou isso daí, o povo estava em exílio, muita morte, opressão. A nação estava numa situação terrível. E ele chega e diz assim, há esperança para vocês, diz o Senhor. Amém. E esse texto, ele impactou muito meu coração. Muito, Tati. E o que eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente agora é que o nosso passado não define o nosso futuro. Amém. O nosso futuro, ele está nas mãos do Senhor. Amém. O nosso futuro, quem cuida do nosso futuro é o Senhor. Amém. O nosso passado, nós podemos fazer do nosso passado, das experiências do nosso passado, uma ponte, como eu disse, para a gente ir para mais perto de Deus. E conhecer a Deus de uma forma muito diferente do que uma forma simplesmente religiosa. Isso aconteceu na minha vida. Eu pude conhecer a Deus de uma forma muito, 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 muito mais profunda. Então, eu queria dizer para as pessoas que estão acompanhando essa live com a gente que tem esperança para o seu futuro. Que o passado, ele não vai definir o teu futuro. Se coisas ruins, se traumas aconteceram ali atrás, entrega na mão do Senhor, confia nele. Ele sabe como passar com você nesse vale, ele sabe como passar com você neste momento. E eu tenho certeza, sabe, eu me sinto assim, Tati. Eu entrei num vale muito profundo, muito escuro. E eu venho caminhando ao longo desses 4 anos e quase 4 anos e meio com o Senhor, agarradinha com Ele de verdade. Né? Eu sinto que eu estou subindo uma montanha e eu sei que logo depois, daqui a pouco, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que logo mais, algo muito tremendo e muito maravilhoso Deus vai me mostrar. Ele já tem me mostrado muitas coisas. Mas eu sei porque sei. Eu lembro que no início eu falava assim, meu mundo ficou branco e preto. E acho que nunca mais ele vai ser colorido de novo. À medida com que Deus foi tratando o meu coração, eu fui entendendo e eu fui percebendo cores na minha vida de novo. Então, Deus tem restaurado
a minha alegria, Deus tem restaurado os meus sonhos. Eu não estou dizendo que não Amém. haja ainda dor, muitas vezes. Eu tenho vivido, é cada dia, o maná de Deus em cada dia, É né? um Mas tratamento, né? ele, Como eu falei. e ele é fiel. Eu, Amém. um dia eu perguntei, vou terminar aqui, mas um dia eu perguntei para Deus, né? Eu estava meditando sobre aquele texto que diz assim, que tendes alegria quando passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa provação vai operar isso, isso, isso. E eu falei, Senhor, eu até já estou entendendo que realmente a gente fica mais paciente. Muita coisa Deus vai aperfeiçoando na nossa vida, né, no nosso caráter. Eu falei, mas Senhor, ter alegria. Aí eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E era eu e Deus ali no meu quarto, naquele momento meu com Deus, e Deus falou assim, o meu coração, sabe, filha, nesses últimos dias meus filhos têm passado, eu tenho permitido muitos dos meus filhos passarem por provações muito difíceis. E eu permiti uma na sua vida. Mas eu escolhi você. Eu escolhi você para me revelar de uma forma diferente. Eu Amém. escolhi você para provar para você que eu sou Deus. Para provar para você que você vai dormir chorando e eu vou te levantar feliz. Para Amém. provar para você que eu sou o Deus que vai prover todas as coisas que você está precisando. E ele foi Amém. falando tanta coisa. E eu, de repente, olhei e falei, Deus, mas quem sou eu? O Senhor é Deus, o Senhor não precisa provar nada para mim, eu que tenho que provar para o Senhor. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando no meu coração. Ele falou assim, eu sou Deus, mas eu escolhi você para me Amém. revelar para você de uma Amém. forma toda especial. Olha, Amém. Tati, eu não sei dizer para você, não sei explicar para você, mas naquele momento eu fui tomada de uma alegria, de um gozo. Eu me senti tão privilegiada. Amém. E não tem nada a ver com essa alegria que a gente sente, essa alegria de alma, é algo muito profundo. E naquele dia eu pude agradecer a Deus, né, Amém. pela misericórdia, pelo amor dele. E eu tenho Amém. dito o seguinte, as coisas, os tesouros que Deus tem colocado na minha vida nesse tempo, eu não troco por nada. Então, para Amém. você que está ouvindo a gente aí, olha só, há esperança para o seu futuro. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Ele Amém. caminha com a gente. Ele faz tudo novo. Só entrega o Amém. teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele que vai fazer. Amém. Amém. Muito Ah, obrigada, pastora. Muito prazer. obrigada. Parabéns por essa dependência de Deus diária. É uma inspiração para nós. Tenho certeza. Estava acompanhando os comentários. As pessoas realmente sentiram a mesma coisa que eu. Muito emocionante, né? Em ver a força. E eu sou realmente grata a Deus porque tenho acompanhado a vida de vocês e sei que é genuíno, que tudo isso que você compartilhou com a gente é de fato, né? Não é só de falar, mas é de viver. E a gente está com o tempo terminando já, mas só para que a gente possa realmente finalizar esse momento e essa live, a gente teve dois momentos, né? Duas visões bem diferentes, mas falando sobre o mesmo sentido, de que nós podemos realmente passar por provas, passar por lutas, ter decepções, ter traumas, ter aquela dor constante, né, que acompanha a gente, mas o que a gente vai fazer com aquilo, né, o nosso poder de transformar é o que vai realmente definir o nosso futuro, né? Como a gente Sim, estava falando, como a gente está nesse tema das mães, né? E falando principalmente do nosso relacionamento e da ausência, essa perda ou esse não relacionamento, eu queria deixar, só para a gente finalizar também, uma palavra que está em Jeremias também, 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que esperais, ou seja, tremendo esse texto. os pensamentos de Deus nós não sabemos, mas Deus ele não deseja o nosso mal, jamais. Ele não desejou que coisas ruins nos acontecessem, não desejou dor, não desejou abandono, ele não deseja sofrimento para as nossas vidas. Essas coisas podem acontecer, mas elas não são o que Deus pensa para nós. Nós não conseguimos saber o que ele pensa, mas ele nos afirma e nos garante que ele tem apenas pensamentos de paz e não de mal, e que o nosso fim
vai ser o fim que Ele deseja para nós. E não o fim que a Amém. gente imagina, ou não o fim que a gente quer, mas o fim que Deus tem para nós. E Ele é Certo. um fim perfeito, né? E para Tati, finalizar, pode falar. só uma coisinha, só para terminar, né? Quando eu recebi o convite para estar com vocês, né? Eu falei, não, eu acho que eu não tenho jeito para isso, não, não, não. E minha filha, que ajuda vocês no Balance, ficou conversando comigo e, não, você vai participar. E eu fui orar sobre isso, né? E eu vou dizer para você hoje por que eu estou participando, além de me sentir muito honrada de estar nesse projeto tão lindo que vocês, que é o Balance, né? Mas eu resolvi participar, e a gente está falando de mês de mãe, filhas, né? Eu resolvi participar por causa da minha filha. E eu quero deixar uma mensagem para minha filha, porque quando eu olhei esse tema, o teu passado não define o teu futuro, eu disse, eu vou fazer por causa da Isabela, por causa da Pim. Então eu queria dizer para minha filha, né, que também tem sofrido muito com toda essa situação. Pim, o que nós passamos, o que você passou, não define o seu futuro. Amém. E eu vou terminar com a palavra de Jeremias 31:17 para minha filha. Há esperança quanto ao seu futuro, Amém. diz o Senhor. Amém. Obrigado por essa Amém. oportunidade. Amém, amém. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Esse vídeo vai ficar salvo por 24 horas aqui no nosso Instagram e ele também vai para o YouTube. Então, se você perdeu algum momento tão especial e precioso, corre lá no nosso YouTube e não deixe de assistir. Posso fazer uma oração para a gente encerrar? Amém. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos pelo seu infinito amor por nós. Se nós estamos aqui, se a pastora Meire, se nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar sobre o Senhor, é porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigada porque o Senhor nos cura, obrigada porque o Senhor nos liberta, obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, da mesma forma como eu tenho sido sustentada, da mesma forma como a pastora Meire tem sido sustentada, que o Senhor possa cuidar e sustentar todas as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, que estão passando, ó Deus, por problemas, por dificuldades, se sentindo abandonadas pelo Senhor, pelas suas mães, se sentiram, ó Deus, abandonadas no seu passado, tiveram problemas, dores, perdas, mágoas. Não importa o sentimento ruim ou o tamanho dele, o Senhor é capaz de transformar toda Amém. tristeza em alegria. E como a pastora Amém. disse, há esperança no futuro, porque o Senhor é o nosso futuro, está nas tuas mãos. Então nós entregamos os nossos futuros nas suas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe. E onde essa palavra chegar, que ela seja rema, que ela seja viva e que ela Amém. possa trazer conforto e esperança. Somos gratas pelo seu infinito amor. Em nome de Jesus. Amém. Muito Amém. obrigada, muito obrigada. Foi um Deus prazer. abençoe. Deus abençoe todos vocês. Boa Um beijo para noite. todo mundo que está vendo a gente. Obrigada. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.